estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nós estamos refletindo a respeito da mente de Cristo e hoje a nossa reflexão é a respeito de como nós realmente servimos aos outros. Nós falamos anteriormente de como é e como nós podemos servir a Deus. E hoje o outro lado, então, da moeda é servindo-nos uns aos outros. Quais são as motivações verdadeiras do nosso coração a respeito de servirmos, então, aos outros? Nós devemos servir, como vimos, em primeiro lugar a Deus, porém também devemos servir uns aos outros. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, Paulo nos ensina: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não usei a liberdade para dar ocasião à vossa carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Isso até parece contraditório. Devemos servir a um só Senhor, porém também devemos servir uns aos outros. A solução é que não devemos servir uns aos outros, como o Senhor. O nosso serviço é mútuo e, na verdade, é um ato de amor, de obediência. Deus nos dá este mandamento, que nós devemos amar, mas que também devemos servir uns aos outros. E nós devemos, então, obedecer a Cristo como nosso Senhor. Lembramos também de dois princípios a respeito do nosso serviço. Que ao servirmos uns aos outros, nós estamos servindo ao Senhor. Na verdade, é esta mensagem, o ensino de Jesus. Mateus, capítulo 25, versículo 40, declara assim: o rei responderá: digo a verdade. O que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, estarão fazendo a mim. Já os versículos anteriores, o 34 e 36, Jesus responde à pergunta, então, dos seus discípulos: porque tive fome e deste-me de comer. Eu tive sede e deste-me de beber. Eu era estrangeiro e me hospedastes. Estava nu e tu me vestistes, adoeci e tu me visitastes, estava na prisão e foste ver-me. Com esta resposta, o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos um princípio fundamental sobre o nosso serviço e a realização, então, da obra do Senhor. Muitos pensam que servir a Deus é simplesmente ir à igreja, frequentar os cultos, cantar louvores, ouvir a mensagem ou coisas assim, desta forma. Mas Jesus mostrou que servir a Ele é, na verdade, servir aos necessitados, que estão ao nosso lado, que estão à nossa volta, carentes de assistência espiritual, muitas vezes emocional, material ou outro tipo de carência. Para a necessidade do homem, o Senhor tem um tratamento e Ele tem uma solução. E cabe então a nós, os seus servos, ministrarmos este tratamento e esta solução. E quando fazemos isso, então estaremos servindo ao Senhor Jesus, o nosso Rei. Servimos a Deus porque Ele é soberano e Ele governa todo o universo. Servimos não por um desejo egoísta de sermos grandes, mas sim porque Deus nos ama e nos manda que amemos-nos uns aos outros. O amor, na verdade, serve aos outros, ao satisfazer as suas necessidades. A motivação, então, do nosso coração para servirmos aos outros passa por esses dois princípios. Primeiro, que quando servimos aos outros, nós estamos servindo a Deus. E outra coisa,
é que aquele que diz que ama alguém, ama a Deus, ama o seu irmão e também serve aos necessitados. Então, o amor também é um ato, né? Amar a Deus, ele também traz o reflexo na vida quando nós servimos aos outros. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24 também nos ensina esse princípio muito poderoso. E ele diz assim: façam todas as coisas com amor, como para o Senhor e não para os homens, porque é Cristo Jesus que vos recompensará. E Gálatas 6:9 diz algo muito importante para nós. Não desista de ajudar, não desista de fazer o bem, não importa a quem. E a palavra de Deus diz ainda, né? Se fazemos o bem para aqueles que nos fazem o bem, que nos amam, que nos retribuem, que valor há nisso? No reino de Deus, nós devemos fazer o bem àqueles também que não nos fazem o bem. Então, Gálatas 6:9 diz para nós: e não nos cansemos de fazer o bem, né? Porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Quando nós esperamos as recompensas dos homens, e muitas vezes eles são ingratos, nós nos cansamos e paramos muitas vezes de fazer o bem. Mas aqui ele diz que nós devemos continuar semeando o bem, para que no tempo oportuno, então nós possamos colher. Então a palavra de Deus diz que tudo que nós fizermos deve ser feito com amor, como se fazendo para Deus e não para os homens, pois é o Senhor que nos recompensará. Não nos cansemos, então, de fazer o bem, porque ao seu tempo nós ceifaremos se nós não houvermos desfalecidos. Que Deus, então, abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã. Amanhã nós estaremos vendo, então, as características de uma mente de servo, tão importante para nós nos tempos de hoje.